e ainda mais intimamente falando, é por meio do conceito de fidelidade que nós compreendemos a relação íntima entre Deus e os principais personagens da Bíblia. O que regia e o que funcionava como o elo de ligação entre os personagens mais importantes da Bíblia, né, que você já pode aí estar lembrando de muitos deles, sem dúvida foi a fidelidade. Mas a fidelidade não unilateral, mas uma fidelidade recíproca. E é isso que é mais importante, e é a partir desse ponto de partida que eu quero iniciar. Acabamos de ler o texto de Abacuque, capítulo 2, versículo 4, que é reproduzido, né, não só no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. Esse texto também aparece em Gênesis, no que diz respeito à história de Abraão, e depois lá na frente, séculos depois, o apóstolo Paulo vai utilizar este mesmo versículo, este mesmo verbete, para justificar o seu conceito de justificação pela fé. Então esse tema é muito importante, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e ele também é um divisor de águas aqui dentro da história de Abacuque. O profeta Abacuque é um profeta que vive numa situação que podemos ler como se fosse a nossa realidade também. O profeta Abacuque vive num período de crise política, crise social e crise espiritual. Mas como assim? Nós estamos em crise espiritual? Estamos, irmão. A igreja brasileira passa por um momento de crise espiritual, e um momento de crise em especial daqueles que se apresentam como cristãos, e principalmente aqueles que estão em visibilidade, né? Não é distante de vocês e de nós, e também é de conhecimento de vocês os diversos casos que ultimamente temos escutado e que também temos visto, que chocam tanto aqueles que estão dentro da igreja quanto aqueles que estão fora também. Casos que envolvem pessoas que se apresentam como cristãs, que se apresentam como evangélicas, que se apresentam como pastores e pastoras, mas que no fundo eles estão se apropriando disso para um fim que não necessariamente é o fim que agrada a Deus, mas que desagrada a Deus, e que também acaba manchando a imagem daqueles que desejam adorar a Deus verdadeiramente, daqueles que desejam expressar a sua fé profunda, enraizada na palavra de Deus, e ter uma prática de fé que demonstre claramente a essência da palavra de Deus, a essência da fé e a essência de um relacionamento com Deus. Então Abacuque está vivendo esse tempo, mas o Abacuque começa o seu texto de forma muito enigmática, mas não foge muito do que nós somos também. Ele começa com um questionamento, né, que talvez já tenha sido uma questão que todos nós já fizemos, diante da crise, diante da dificuldade, diante daquilo que nós enxergamos e não conseguimos compreender. E ele pergunta: Senhor, até quando? Ele começa o seu texto assim. O texto começa: peso que Abacuque, o profeta, viu, e ele começa o seu texto dizendo: Senhor, até quando clamarei? Que não é a mesma coisa que orar ou pedir, é gritar, é suplicar, é rasgar a alma. Até quando eu clamarei por justiça ou por violência e tu não nos salvarás? Ou seja, o Abacuque, diante da situação, ele questiona a Deus. Até quando as coisas continuarão desse jeito?
Até quando eu vou ser obrigado a ver todas essas crises que nós estamos vivendo? Até quando eu vou ter que olhar a injustiça e ter que abaixar a minha cabeça e se sentir impotente diante dela? Até quando eu vou ter que ouvir a respeito de uma crise política, social e espiritual e não ter potência de palavra e potência de voz para poder reverter isso? E ele diz: olha, ficarei no meu lugar e esperarei até o Senhor me responder. Abacuque era, como diz um bom nordestino, como o meu avô dizia, ele é abusado. Contudo, quando ele faz esse questionamento diante de Deus, ele recebe a resposta. Porque Deus fala. Você acredita que Deus fala? Amém. Você acredita que Deus responde? Você acredita que Deus dialoga? Ainda mais diante de uma pergunta dessa. Porém, o que o Abacuque ouve não era o que ele queria escutar. E quando Deus fala com ele, Deus fala o seguinte: olha, a situação chegou ao extremo, mas não se preocupe que eu já estou trabalhando, eu já estou resolvendo. Oh, glória. Só que o modo com que eu vou resolver pode parecer estranho para você. E ele diz: olha, a situação está difícil, eu vou trazer uma nação, a nação dos caldeus, e eu vou fazer ela passar por aqui, para colocar as coisas no prumo, no eixo. Aí o Abacuque diz: não, Senhor, mas como assim? Você usará uma nação mais ímpia do que a gente para nos corrigir. Deus olha para ele e diz: Abacuque, você não vê como eu vejo, você não enxerga como eu enxergo, você não consegue ver um palmo à sua frente, você não consegue saber o que vai acontecer amanhã pela manhã, mas eu sei, eu conheço e eu tenho os meus propósitos. Saiba de uma coisa: Deus tem os seus propósitos, e muitas vezes, na maioria das vezes, diga-se de passagem, eles são propósitos que nós não conseguimos entender ou compreender. E o Abacuque, diante dessa situação, ele fica mais abismado, mas chega uma hora que ele diz: Senhor, aviva a tua obra dentre os anos. O que resta a mim não é questionar o que o Senhor vai fazer. O que resta a mim não é indagar aquilo que está para acontecer. O que resta a mim é saber, e aqui eu já adentro o nosso tema de hoje, é que o justo deve viver, e ele viverá mediante a sua fé. Mas o que isso quer dizer? Então o Abacuque nos dá o pontapé inicial. Porque ele diz: o justo viverá pela sua fé. E a gente sempre se pergunta: mas o que isso quer dizer? O que significa viver da fé, ou pela fé, ou através da fé, ou mediante a fé? Então nós entramos no tema de hoje, que é o tema da fidelidade. E olha que interessante, o termo fidelidade, ele deriva de uma palavra que aparece aqui, no texto de Abacuque, capítulo 2, versículo 4, que é a palavra emuná, do hebraico. E vejam que interessante, se a palavra aparece aqui, e o justo viverá pela sua emuná, nós poderíamos traduzir também, e é o que muitos autores sugerem, que Abacuque está querendo dizer, que o justo viverá pela sua fidelidade. Ou seja, nós não estamos falando apenas que o justo viverá por sua crença, por sua fé, por aquilo que ele crê, mas é também por meio da apropriação do que ele crê. Então nós poderíamos traduzir: olha, o justo viverá pela sua fidelidade. É muito mais do que crer. E essa palavra, sabe o que significa? Fidelidade, então, emuná, significa firmeza, fidelidade e constância.
Então não é apenas eu dizer, olha, eu creio em Deus e eu tenho fé no Senhor, mas é vivenciar na prática essa fé com firmeza e com constância. Não é apenas viver essa fé ou essa credibilidade em Deus nos momentos de bonança. Talvez o Abacuque nunca se questionou a respeito da sua fé e da sua fidelidade a Deus no momento de tranquilidade. Talvez no momento de estabilidade, você também nunca se questionou a respeito da sua fidelidade a Deus. Mas são nos momentos de adversidade que a sua fidelidade é colocada em prova. É o que nós acabamos de ler aqui com o pastor Dinho. Você é tentado a achar que você precisa seguir os seus próprios caminhos para poder ajudar a Deus a resolver os seus dilemas, os seus problemas, as suas secas, os seus desertos, as suas tempestades, os seus problemas. Mas não, Deus tem os propósitos dele. Então diz, fica aí e aguarda, porque eu sei muito bem do que está no seu coração, mas eu sei também muito bem a forma com que eu vou trabalhar e resolver esse problema. Então, quando nós falamos de emuná, nós estamos falando, ou seja, fidelidade, nós já estamos delimitando aqui, tá? Eu estou definindo para você o que é fidelidade. Depois nós vamos na Bíblia e nós vamos na prática ver como que os personagens da Bíblia experimentaram isso na prática. Então, firmeza, fidelidade e constância. Anota aí, se você não tem nada para anotar, grava aí na cabeça. Grava aí no seu HD, tá bom? No seu coração, que ser fiel é ser firme, constante e viver isso na prática. Para vocês terem ideia, esse termo vem de um verbo no hebraico que significa confirmar, sustentar, estabelecer, ser fiel e crer em. Aqui em especial na Bíblia, que crer em Deus. E é interessante que desse termo, desse verbo, deriva-se muitas palavras. Pode parecer estranho para a gente, que nós somos ocidentais, que às vezes as palavras não têm tanta ligação com outras palavras. Mas no hebraico, as palavras elas surgem de raízes, tá? De raízes, que nós chamamos de raízes verbais. E das raízes verbais derivam os substantivos, as outras palavras. Então, da palavra aman, que significa confirmar, sustentar, estabelecer, ser fiel, deriva a palavra emuná, que é firmeza e confiança e também constância. Mas também deriva uma palavra interessante, que talvez você já tenha dito nessa noite. É a palavra amém. A palavra amém deriva da mesma raiz verbal que a palavra emuná. Porque a palavra amém significa verdadeiramente, de fato. Quando alguém pronuncia amém, é quando a pessoa está confirmando a respeito de algo que ela está realizando para Deus. Porque ela tem firmeza, ela tem confiança que aquilo é verdadeiro. É por isso que no final dos cânticos, na maioria dos cânticos em hebraico, no final do cântico tem um amém, porque ele diz, eu estou cantando, eu estou adorando, e eu sei que verdadeiramente o que eu estou cantando é de fato algo que Deus realiza. Jesus, quando ele diz, em verdade vos digo, não está no texto bíblico, a palavra que aparece lá no original em grego é amém, amém. Ou seja, é uma palavra de confirmação, é uma palavra de firmeza, é uma palavra de constância. Verdadeiramente eu vos afirmo, o que eu afirmo é verdade. O que eu afirmo está justamente estabelecido naquilo que é a verdade suprema. A verdade suprema é o meu Pai, que está no céu, rodeado de anjos, arcanjos, querubins, que nesse momento estão o adorando constantemente. Outra palavra que também é muito importante no Antigo Testamento e que deriva da mesma raiz é a palavra verdade. É o termo emet, verdade, que também significa firmeza e fidelidade. Ou seja,
a palavra amém expressa algo que se diz com confiança, com firmeza. Amém. E a palavra emet, verdade, demonstra claramente que o que está sendo dito verdadeiramente. Ou seja, desse campo semântico, desse grupo de palavras é que surge então o conceito de fidelidade. Os termos que então surgem daí refletem um conceito de certeza, guarde bem aí, emuná expressa também firmeza, fidelidade, constância, mas também certeza, dependência e convicção. Eu verdadeiramente afirmo, amém. Eu tenho firmeza em crer em Deus, porque eu tenho emuná, eu vivo a partir da fidelidade para com Deus. E esse mesmo termo, quando eu falei que é utilizado por Paulo, esse mesmo versículo lá no texto de Romanos 1,17 e Gálatas 3,14, sabe qual palavra que ele usa? É a palavra pistis, que geralmente nós traduzimos por fé, mas que esse mesmo termo aparece em vários textos de Paulo e do Novo Testamento, que significa fé, crença, convicção, firme, fidelidade e veracidade. Ou seja, nós estamos num campo de convicção. Quem vive de fidelidade, vive de firmeza e de convicção. Mas Abacuque tinha convicção do quê? Paulo tinha convicção de quê? Quando falamos que o termo fidelidade deriva de convicção, de veracidade, de crença, de fidelidade e também de firmeza, nós então podemos definir, tá? Eu vou dar uma definição de fidelidade aqui sucinta para vocês, tá? Salvo, né, as variações, mas na Bíblia, tá? Estou falando a partir da Bíblia. Por isso que eu estou trazendo os conceitos e os textos para vocês, porque se eu disser qualquer coisa que não está na Bíblia, irmãos, ignore. E não só eu, qualquer pessoa. Qualquer um que suba aqui no púlpito, ou qualquer púlpito que você estiver diante dele, e ele fale qualquer coisa que não está na Bíblia, ou não fale coisas direcionadas à Bíblia, desconfie. Tá bom? Desconfie. Nós precisamos ser fiéis à Bíblia. E o que nós falamos está justamente centralizado na Bíblia. Então, na Bíblia, fidelidade significa basicamente, entre aspas, lealdade, que deriva de uma atitude. Olha só, lealdade que deriva de uma atitude. Então não é apenas crença, fé ou demonstração de confiança verbal, oral. É algo que é expresso por meio de atitude, tá? De quem tem certeza, dependência e convicção. Ou seja, lealdade de quem tem uma atitude, de que tem certeza, dependência e convicção. É um atributo de quem é fiel e confiável. O fiel, aquele que é fiel, ele vive a partir da fidelidade. Então ele é leal, ele vive com certeza, dependência e convicção. Mas aí parece que ao invés de definir e clarear, nós estamos nos aprofundando cada vez mais. E esse é o objetivo, tá bom? É fazer você pensar e saber que falar de fidelidade não é apenas expressar que eu creio em Deus. Isso é fundamental. Esse é o ponto de partida. Mas a fidelidade exige de nós uma atitude de firmeza, de constância e também de convicção, certeza e dependência. Mas convicção de quê? Aí é o ponto crucial para que a gente entenda o que é fidelidade. Eu preciso ter convicção de quê?
Talvez você ouviu essa frase muitas vezes na sua vida, mas não dentro desse contexto. A convicção que todos nós temos que ter é que Deus é fiel. A fidelidade, ou a nossa atitude diante de Deus, de firmeza, de constância e também de convicção, é ter a convicção de que Deus é fiel, de que esse é um atributo inegociável de Deus. Diz Paulo em Timóteo: ainda que sejamos infiel, Ele permanece fiel. Por quê? Porque é dele, faz parte da essência de Deus ser fiel. Então a convicção que você precisa ter para gerar em você uma atitude de fidelidade é crer, ter convicção de que Deus é fiel. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós falamos de Deus, algo que nós falamos, segundo a teologia, pela tangente, né? Nós falamos de certa forma, distantes, porque o que falamos de Deus não é aquilo que Ele é na sua integralidade ou na sua completude, porque ninguém pode explicar a Deus na sua completude. O que falamos de Deus, acerca de Deus e sobre Deus, é aquilo que Ele se deixou revelar. É aquilo que Ele demonstra, aquilo que Ele revela, aquilo que Ele desejou revelar. Dentre aquilo que Deus desejou revelar, Ele revela os seus atributos. Os seus atributos, que são propriedades, qualidades, virtudes, características essenciais de Deus, que apontam para quem Ele é, que expressam quem Deus é. Então na Bíblia nós conseguimos mapear, de acordo com a teologia sistemática, conceitos, atributos que Deus revela ao interagir com seu povo e ao interagir na sua palavra, na sua revelação especial. E esses atributos podem ser divididos em duas categorias. Quantas categorias eu disse? Duas. Os atributos que são chamados de incognoscíveis, ou seja, atributos que são incompreensíveis na sua plenitude por parte do homem. Daí nós temos os atributos mais conhecidos: onisciência, onipresença, onipotência, imutabilidade, entre outros, que são atributos única e exclusivamente de Deus. Esses são atributos dele e de mais ninguém, e são chamados de incognoscíveis, ou seja, aqueles atributos que não são compartilhados com os homens. Ninguém aqui é imutável, ninguém aqui é onipotente, ninguém aqui é onipresente. São atributos únicos e exclusivos de Deus. Mas nós temos também os atributos cognoscíveis, que são aqueles que são comunicáveis, aquilo que Deus reparte conosco, aquilo que Deus também oferece à sua criatura. Dentre eles nós temos bondade, justiça, longanimidade e dentre eles fidelidade. Então, quando nós falamos dos atributos de Deus, dentre esses atributos nós temos um atributo de Deus que é importante para nós agora, que é o atributo de fidelidade. Deus é fiel em essência e Ele age, ou seja, Ele tem uma atitude constante de fidelidade. Ele é firme, convicto, Ele tem firmeza no que faz, Ele fala verdadeiramente no que fala, Ele não mente, aquilo que Ele expressa, Ele zela para realizar. Então Deus é fiel em todos os âmbitos que você possa imaginar. Glória a Deus. Então, dentre esses conceitos de Deus, nós podemos estabelecer, a partir da fidelidade de Deus, três coisas importantes que a Bíblia revela que Deus é fiel. Primeiro, Deus é fiel aos seus propósitos, aos propósitos dele, tá? Não os nossos, não os seus. Quando eu digo seus, eu estou falando dele. Deus é fiel à sua palavra e Deus é fiel ao seu povo. Eu vou repetir para que você grave. Deus é fiel aos seus propósitos,
Deus é fiel à sua palavra e Deus é fiel ao seu povo. Jó 42:2 diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Ou seja, eu bem sei que tudo podes e nenhum dos seus propósitos, intenções, projetos, desígnios podem ser impedidos. Porque eu velo sobre a minha palavra para Jeremias 1:12. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, e o Deus fiel, que guarda o conceito e a misericórdia até 1000 gerações. Deuteronômio 7:9. Deus é fiel aos seus propósitos, Deus é fiel à sua palavra e Deus é fiel ao seu povo. Por isso que costumamos dizer que depois de tudo isso, está sobre nós. Deus não é fiel necessariamente a nós. Pode parecer estranho, mas eu vou explicar. Deus é fiel aos propósitos dele na nossa vida. Ou seja, nós estamos sujeitos aos propósitos de Deus na nossa vida. É por isso que às vezes você não entende quando acontece algo estranho na sua vida. É porque Deus está sendo fiel aos propósitos dele na sua vida. E não necessariamente está sendo fiel a você diretamente. Deus já estabeleceu propósitos sobre a sua vida. E Ele zela para cumprir esses propósitos na sua vida. Quando a gente compreende isso, a gente então percebe que nada, nem ninguém pode nos afastar de Deus. E esse é um aspecto importantíssimo para a gente entender o porquê que os personagens da Bíblia foram fiéis. A fidelidade passa pela compreensão e convicção de que Deus é fiel, primeiramente aos seus propósitos, à sua palavra e ao seu povo. E esses propósitos estão sobre as nossas vidas. Já foi dito aqui, há uma promessa sobre a sua vida, há uma palavra sobre a sua vida. Essa palavra designa o propósito de Deus para a sua vida. Por isso que pode passar os anos, podem passar o tempo, pode passar as eras, o propósito que Deus estabeleceu na sua vida, ele vai se realizar, porque Deus é fiel aos propósitos dele na sua vida.